17 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 61 Não se sinta sozinho, amigo. Autor, Kati 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 Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor, confira o site e link na descrição. A escrita de Magwell parou abruptamente após o dia 433. O pequeno diário fino parecia ser de grande importância para ele. Depois de terminar de registrar seus escritos nas dezenas de páginas disponíveis, ele continuou adicionando mais páginas ao diário, colando diferentes pedaços de papel com fita adesiva. A julgar pela qualidade do papel, era fácil dizer que a qualidade de vida de Magwell estava no auge entre o dia 200 e o dia 340 do calendário do juízo final. Desde o início do desastre no dia 344, o gráfico de desenvolvimento do abrigo de Magwell parecia que gradualmente, antes de cair em um declínio acentuado para baixo. Todos os 19 desastres foram anotados claramente no caderno. Sumo não encontrou Nevasheim, nem havia nenhum registro de Blitzard. As únicas coisas encontradas foram os números usados para medir os desastres. Nevasca extrema 72 horas, inundação 72 horas, temperatura 30 graus, 72 horas, besta alienígena debandada, 72 horas, temperatura abaixo de 30 graus, 72 horas, impacto de meteorito, 30 meteoritos. Doença de planta, 48 horas. Temperatura, 60 graus, 24 horas. Ele brevemente se perguntou se havia um problema com a gravação de Magwell e se era possível que os dois jogos fossem versões diferentes. Não houve menção de proteção ao iniciante para os desastres no diário, nem houve descrições claras dos desastres. Tudo o que ele podia ver nessas simples palavras eram as vidas humanas por trás desses desastres. Magwell havia, mais de uma vez, especulado sobre a razão desse batismo de desastres que se abateu sobre a humanidade. No entanto, ele desmentia suas especulações anteriores toda vez que formulava uma nova ideia. Quer fosse o início de uma guerra alienígena, alguma pegadinha de uma alta civilização, a teoria do cérebro em uma jarra, ou mesmo o cultivo fantástico de divindades, Magwell estendeu sua imaginação a todas as possibilidades. No final de tudo, a realidade era uma amante dura. Ele foi incapaz de se segurar e desvendar os segredos por trás desses desastres. O fracasso de Magwell resultou de seu plantio generalizado de culturas modificadas sem planejamento adequado para evitar o início do desastre e de doenças de plantas. Esse foi o maior erro que ele cometeu, e foi a partir daí que seus acúmulos de antes viraram uma piada gigante. Ele não teve escolha a não ser vender tudo o que havia armazenado em troca de suprimentos de sobrevivência. Dos restos das valas comuns, ele usou com sucesso seus próprios métodos para sobreviver até o fim. Depois de obter os planos e o design do dispositivo de arma térmica, ele se manteve discreto e aguardou seu tempo. Foi somente quando ele o fabricou com sucesso que ele começou a se destacar. Ele começou seu negócio vendendo dispositivos de armas térmicas em pequena escala e tornou-se um tanto conhecido. Infelizmente, ele não conseguiu manter seu negócio principal. Suspiro, que pena. Sumo se sentiu um pouco mal por Magwell enquanto lia os arrependimentos no diário. Magwell foi considerado uma lenda por ter feito parte do 1% final. No entanto, só se poderia dizer que, se a sorte de uma pessoa estivesse diminuindo, ela não conseguiria durar até o fim. Com o poço de óleo bombeado ao motor em suas mãos e um abrigo superior com 2 andares, Magwell viveu uma vida e tanto como um personagem secundário. Mesmo assim, naquele momento, Sumo não se sentiu abatido nem perdeu a esperança no futuro. Magwell levou mais de 400 dias para construir e administrar o abrigo no que é hoje, mas levou apenas uma semana para Sumo atingir quase o mesmo nível de Magwell. Além disso, eu tenho o sistema. Quando eu estiver no meu 40º dia, a força do meu abrigo ultrapassará a dele em pelo menos algumas centenas de vezes. Quem sabe, eu poderia até tê-lo atualizado em um abrigo de energia psíquica até então. Depois de manter o diário de Magwell em seu espaço de armazenamento,
Sumo realmente sentiu a melancolia dentro dele desaparecer e ele não tem mais medo de enfrentar o futuro. Apenas os fracos temeriam a estrada à frente. Seriam eles que parariam no meio do caminho e viveriam uma vida miserável em busca da sobrevivência. Os fortes avançariam com coragem. Enquanto tateava em busca do portão em frente ao porão, puxou-o 2 vezes para confirmar que havia sido danificado antes de convocar o sistema para examinar suas propriedades. Porta do porão principal do abrigo de liga de nível 1, normal, danificado. Descrição: a porta do porão foi construída com várias ligas diferentes. Atualmente, a dobradiça é difícil de operar devido à falta de manutenção. Opção de atualização: restauração, 20, desmantelamento, 450, atualização de material, 1100, alteração elétrica, 750. Parece que foi deixado sem manutenção. Acho que a dobradiça está presa, mas se tudo o que precisa são apenas 20 pontos, posso pagar por isso. Como exige apenas alguns pontos, Suma escolheu a restauração sem hesitar. Outros 20 pontos foram retirados dos 31 pontos de sobrevivência restantes que ele tinha e uma luz verde foi apagada. 2 sons metálicos profundos puderam ser ouvidos. Mais uma vez, Sumo tentou puxar a dobradiça ao lado da porta do porão. Desta vez, como esperado, a porta do porão começou a subir lentamente. Cada vez que a dobradiça girava mecanicamente, a porta do porão conseguia subir cerca de 10 centímetros. Ele o girou várias vezes até que fosse elevado a cerca de 2/3 de sua altura total. Sumo deu um último empurrão forte e a dobradiça estalou para baixo, travando entre os fechos. Ele esperou 2 ou 3 minutos para se certificar de que a porta de liga não iria bater repentinamente antes de finalmente se sentir seguro o suficiente para voltar ao bugi. Finalmente estou prestes a expulsar essa coisa. Receio que todos na Terra nunca poderiam imaginar que eu, Sumo, usei apenas uma semana para obter a maior arma para vagar com segurança neste mundo. Ele se sentou no carrinho enquanto olhava para a porta escancarada do porão. Sumo sentiu vontade de se exibir e precisava se expressar. Ele havia obtido um veículo em tão pouco tempo, e não poder contar a ninguém sobre isso estava matando. Não poder voltar para casa para mostrar seu sucesso era como desfilar roupas bonitas no meio da noite. Ele ligou a mensagem direta do morto e Sumo enviou 10 mensagens contínuas de "Eu tenho um carro". Satisfeito, fechou a tela e colocou o cinto de segurança. Ele apertou o botão de partida novamente para ligar o motor, e 2 nuvens de fumaça saíram do cano de escapamento. Vrum 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 vrum. Sem uma barreira de som, o som da potência do motor pode ser facilmente ouvido, derramando-se em sua totalidade nos tímpanos de Sumo, que tocaram no ritmo do barulho. A alavanca de câmbio do bugi estava localizada no centro. Havia apenas 2 marchas, para frente e para trás. Ele pisou no freio e apertou a alavanca de câmbio, que tinha o formato de uma baqueta. Ele deu um empurrão de cabeça e houve um rangido. Ele havia engatado a marcha com sucesso. Não demorou muito para que o pé esquerdo de Sumo liberasse lentamente sua pressão nos freios. A liberação gradual dos freios fez o bugi estremecer. Foi só depois que os freios foram liberados que o tremor parou e começou a avançar. Naquele momento, era impossível para Sumo tolerar mover-se em uma velocidade tão lenta. Seu pé direito imediatamente pisou no acelerador e um ronco baixo veio do motor. No momento seguinte, o bugi era como uma flecha que acabava de ser lançada de um arco. Ele disparou com grande força de onde estava originalmente situado. Levou apenas um segundo antes que uma sombra amarelada saísse do porão. O rugido baixo da potência do motor ecoou entre os confins do céu e da terra. 20, 40, 60. Sumo acelerou para assustadores 60 metros em apenas um instante na estrada de terra batida. Não havia barreira ou proteção de janela, e o som estrondoso do vento rasgou a máscara da capa de chuva como uma lâmina, uivando alto. Oreu, que estava em um terreno elevado, viu a sombra amarela passar rapidamente e não conseguiu mais controlar sua excitação interior, uivando como um lobo continuamente. Sumo dirigiu cada vez mais rápido sob o luar.
A forte potência do bugi também trouxe consigo um violento recuo. Além do uivo forte e desafiador do vento no ar, não se podia deixar de sentir a adrenalina bombeando nas veias. No entanto, Suma ainda lembrou que, diesel, não sobrou muito. Depois de 4 ou 5 minutos dirigindo em círculos, Sumo dirigiu o carrinho de volta para a porta do porão. Oreo andava ansiosamente na entrada do porão. Quando ela viu o retorno de Sumo, ela ficou mais animada do que o normal e imediatamente se lançou em direção ao bugi, tentando morder sua gaiola ferozmente. Era como se ela o estivesse interrogando. Você é a pessoa má que tirou meu mestre de mim. Sumo riu e imediatamente esfregou a cabeça de cachorro de Oreo. Ele só parou quando o temperamento da garotinha foi acalmado. Meu abrigo ainda não tem vaga para estacionar. Assim que ocorresse um desastre, eu ainda precisaria estacioná-lo no abrigo número 2. Dito isto, a plataforma de criação no abrigo número 2 ainda pode ser montada antes que o desastre aconteça. Ele voltou para o abrigo e baixou a dobradiça do porão, fechando a porta do porão. Sumo voltou ao primeiro andar. Ele tirou uma caixa de madeira que havia sido previamente criada na base. Sumo pegou o crânio de Magou com muito cuidado e colocou na caixa todos os ossos grandes que encontrou no chão. Grande irmão Magou, obrigado pelo carro. Não há muito que eu possa fazer por você, exceto manter seus ossos em um lugar seguro. Se eu conseguir voltar vivo para a terra, com certeza trarei seu diário comigo. Ele curvou-se 3 vezes em agradecimento à caixa de madeira antes de guardá-la em seu depósito. Ele escalou para cima usando a corda de escalada. Ele então encontrou o ponto mais alto da colina e pegou uma pá. Ele rapidamente cavou um grande buraco e colocou a caixa com os ossos de Magou nele antes de começar a enterrá-la. Enquanto ele recolhia montes de terra para cobrir a caixa de ossos sob o luar, Sumo murmurou com sentimento: não se sinta sozinho, amigo. Este é o ponto mais alto. Aprecie a bela vista do céu estrelado e olhe para esta grande terra do alto. Chegará o dia em que a humanidade dominará este deserto. Chegará o dia em que a humanidade terá seus destinos devolvidos em nossas próprias mãos. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 62. Este é um pequeno passo para atravessar a Wasteland, mas... Sumo levantou a cabeça sob o luar ilimitado. Era como se ele visse o rosto sorridente de Magou delineado no céu cinzento acima, um verdadeiro homem que se recusou a desistir. Que sua alma descanse em paz. Segurando o caderno de Magou, Sumo sentiu o fardo que carregava ficar um pouco mais pesado. No entanto, não era hora de luto. Ele podia ouvir os latidos contínuos de Oreo lá embaixo. Ela estava obviamente curiosa sobre o carrinho. Sumo cobriu brevemente os vestígios restantes no chão antes de descer a colina em um ritmo rápido e leve. Havia uma cabine de assento único no bugi, mas Magou também adicionou um compartimento traseiro atrás do motor, que Sumo presumiu ser usado para transportar uma pequena carga. Oreo conseguiu se encaixar perfeitamente naquele espaço. Ele colocou Oreo lá dentro e aprendeu: tenha cuidado e não se mova aleatoriamente. Se você cair, você se tornará um cachorro deficiente. Depois de dar um aviso a Oreo, ele olhou para ela sentada em silêncio no lugar. Sumo sorriu antes de voltar para frente. Ele se abaixou e subiu na cabine do bugi, colocando o cinto de segurança antes de ligar o motor como sempre fazia. O motor do bugi ligou e começou a zumbir. Oreo, que estava sentado atrás dele, estava claramente assustado com isso, mas como Sumo havia lhe dado um lembrete, ela não fez nenhum movimento brusco. Depois de se certificar de que tudo estava bem, Sumo engatou a marcha e soltou os freios. O bugi começou a se mover lentamente. Arf! Uau uau! Uau! Oreo olhou em volta com curiosidade, sem entender como ela estava avançando, apesar de estar absolutamente imóvel. No segundo seguinte, Sumo pisou no acelerador e Oreo foi alimentada por uma rajada de vento quando ela abriu a boca, latindo. Arfofossim! Sumo gritou animadamente quando sentiu outra rajada de vento uivante soprando.
As ondas sonoras criadas ao acelerar o motor eram tão boas quanto os carros esportivos de luxo V8 da Terra. Os pássaros que voavam no céu ficaram chocados e se espalharam em todas as direções. Ele moveu a mão em direção ao rádio e apertou o botão de música. Uma música começou a tocar, pulsando como um subwoofer de graves através do deserto silencioso. Em uma estrada escura e deserta, vento frio no meu cabelo, cheiro quente de colheitas, subindo pelo ar à distância, vi uma luz brilhante. Minha cabeça ficou pesada e minha visão escureceu. Eu tive que parar para passar a noite. Lá estava ela parada na porta. Eu ouvi o sino da missão e eu estava pensando comigo mesmo: isso pode ser o paraíso ou pode ser o inferno, tio. Era uma música clássica que Maguou havia aprendido em algum lugar. Juntamente com os latidos de Oreu, ecoou melodiosamente por Westerland. Viajando a 40 km/h, não demorou muito para que ele estivesse de volta em frente ao abrigo, estacionado enquanto esperava uma música terminar de tocar. Com essa velocidade, não terei problemas em visitar a mina de salitre do Cobalt amanhã. Oreu ainda estava um pouco assustado, mas parecia ainda querer continuar o passeio, cutucando Sumo enquanto ela estava sendo removida do buggy. Sumo teve que preparar uma garagem para o buggy. Esse lugar seria a lacuna que Wang Biao e os outros haviam cavado anteriormente. Essas pessoas foram uma grande ajuda para mim. Só preciso construir um telhado inclinado, colocar algumas tábuas de madeira e pode servir como garagem temporária. Sumo era todo sorrisos quando pegou a pá e começou a trabalhar em seu projeto inacabado. A construção progrediu rapidamente com a ajuda do equipamento de boa qualidade de Sumo. Sumo escavou facilmente a encosta em 10 minutos. No outro extremo da encosta estava a superfície das paredes de pedra do abrigo. Embora a garagem temporária parecesse simples e rudimentar, era suficiente para proteger contra as feras mutantes. Quanto aos humanos, Sumo pensou que não haveria ninguém mais ousado do que ele para atravessar o deserto à noite. Mesmo que houvesse, com as habilidades de vigilância de Oreu e seu estoque de armas, seria como aquelas pessoas se entregando a ele em uma bandeja de prata. De volta à base, Sumo rapidamente cortou algumas tábuas de madeira e as tirou, colocando-os no topo da encosta e completando o projeto de construção de garagem simples. Sumo então voltou para o buggy e, após examinar a estrutura para se certificar de que não havia problemas, deu partida e deu ré perfeitamente na garagem. Ele então colocou algumas tábuas de madeira na frente para que parecesse que uma caixa de madeira havia coberto o carrinho. Ótimo! Sumo sacudiu a poeira de seus ombros, acenou com a cabeça satisfatoriamente e voltou para sua base. Meu progresso é muito rápido. Espere até minha irmã ver isso. Receio que ela nunca esperaria ter um irmão tão impressionante. Depois de beber um gole de água de energia psíquica e certificar-se de que todas as portas do abrigo estavam trancadas, Sumo sentiu-se satisfeito enquanto caminhava até onde o kobold estava deitado. Parece que alguém está com fome e ele acariciou sua cabeça. Sumo finalmente se lembrou do que havia esquecido quando estava jantando. A ferida no kobold mage não piorou após o tratamento com água de energia psíquica. Embora parecesse que ele estava morrendo, era apenas porque ele estava com fome. Sumo procurou e pegou alguns biscoitos misturados com água de energia psíquica e os colocou na frente do kobold. O kobold mage deve ser mantido vivo antes que ele encontre a localização da mina de salitre e do acampamento dos kobolds. Sumo assentiu enquanto olhava para o mago kobold devorando a comida, antes de voltar para o centro da base. Não havia noção de tempo durante a noite no deserto. Todos só podiam usar o antigo método de contar as horas olhando para a lua. Deve ser por volta da meia-noite agora, talvez 11 ou meio-dia. Pena que não há vida noturna no deserto. Sumo arrumou as roupas manchadas de amarelo nele. Ele se sentiu um pouco enojado e mudou para fora deles. Ele então pegou um pequeno copo de água e enxagou a boca no meio de cultura. Little Spark e Big Spark estavam se preparando para dormir quando avistaram Sumo. Eles levantaram suas cabeças de galinha em reconhecimento antes de continuar a dormir depois disso. A vida está florescendo. Eu tenho uma lâmpada de mesa e uma almofada de aquecimento. O abrigo de Sumo está finalmente melhorando. Depois de enxaguar a boca,
Ele voltou ao depósito de suprimentos e recuperou a luminária de mesa e a almofada térmica que havia trocado pela manhã. No quarto principal, Sumo colocou a almofada de aquecimento para baixo, conectou a lâmpada de mesa ao fornecimento de eletricidade e, finalmente, deitou-se em sua cama. Com base nessa velocidade de progresso, talvez eu possa criar pólvora em alguns dias, ou talvez até alguns explosivos atualizados. Naquela época, Sumo estava animado só de pensar nos possíveis tesouros que conseguiria daqueles kobolds. De jeito nenhum, estou muito animado. Eu não vou conseguir dormir assim. Eu deveria ler algumas mensagens de chat para me acalmar. A luz suave da luminária de mesa enchia a sala de calor. Quase dava para esquecer que eles estavam no meio do deserto. Em vez disso, isso quase parecia uma cena de uma casa na zona rural. Sumo concentrou sua mente enquanto mudava para uma posição de descanso mais confortável. O painel do jogo virtual apareceu imediatamente. Tocando no canal mundial, a tela exibia as mensagens e notícias uma a uma que lentamente inundavam a tela. A essa hora do dia, a maioria das pessoas já havia esgotado suas contagens de trompete e o restante era filtrado pelo sistema. Isso facilitou o acompanhamento de todas as mensagens. Enquanto rolava, percebeu que havia notícias dos Elflings. Sumo então acenou com a cabeça e mudou para o canal regional. Elflings chegaram a este mundo junto com os humanos. Levando em conta a velocidade do progresso, muitos deles já deveriam ter encontrado essa estranha criatura, mas ninguém realmente descreveu suas características, mencionando apenas a necessidade de ter cuidado com eles. Nos dias seguintes ao primeiro desastre, o número de jogadores do canal regional foi reintegrado. 2 dias se passaram desde então, e ainda restavam 982 pessoas das 1.018 deles tiveram o azar de encontrar algum tipo de perigo, ou circunstância infeliz, e morreram. Como não havia limite de fala no canal regional, foram dezenas deles conversando como se estivessem em um chat em grupo do Telegram. Feze, irmãos, estou com fome. Estou deitado no chão de uma casa de madeira com janelas quebradas. Meu corpo inteiro está tremendo. Quando isso vai acabar? Liang Jian, o irmão acima, você está muito melhor do que eu. Comi um pacote de salgadinhos de macarrão seco. Eu tive diarreia à noite e foi tão forte que quase morri com isso. Liang Jian, alguém sabe? Podemos comer o que excretamos. Eu não tenho nenhuma reserva de grão sobrando. Vírgula, Nao Xing, Liang Jian, pensei que você nos disse que seu abrigo era bom o suficiente. Por que soa tão mal agora? Chegou ao ponto de você ter que comer sua própria merda. Liang Jian, legal. Aposto que este abrigo estará pronto em alguns dias. Da última vez, eram bestas mutantes indo atrás dos humanos, e agora os humanos estão indo atrás deles. Que ironia, Liang Jian, estou aguentando firme por enquanto. Assim que a negociação do reino secreto for aberta, procurarei Sugou para negociar algo. Kai Junfen, o que você tem aí, Liang Jian? É um segredo. Se todos puderem continuar sobrevivendo, apenas façam isso. Temos sorte de ter Sugou em nosso canal. Ouvi dizer que alguns dos outros canais ruins perderam metade de seus membros. Nenhum deles era bom o suficiente para manter o ânimo de todos. Dufu, estou aqui para apresentar algo. A casca de alguns arbustos é comestível. Comi um pouco hoje e estava gostoso. Se você não aguenta fome, vai e pegue um pouco. É melhor do que comer terra, Esmeralda. Senhor Sumo é capaz de comer o suficiente, certo? Soluço, soluço, soluço. Estou com tanta inveja dele, Lilielen. Suspiro. Vou fugir para outro abrigo em busca de ajuda no Orochianel depois que ficar sem comida em 2 dias. Judong. Unoba acima. Não seja Pizing, Lilielen, hein? O que é Pizing? Sumo olhou para o canal regional. Seu nome havia sido mencionado algumas vezes e ele podia ver a falta de comunicação causada pelas diferenças entre as culturas oriental e ocidental. Ele sorriu impotente e desligou o painel de bate-papo. Se ao menos soubessem que ele comia bolinhos de carne frita e biscoitos com água de energia psíquica. A cama grande e macia em que ele dormia,
coberta pela iluminação suave da luminária de mesa ao lado da cama. Até mesmo o kobold que ele pegou tinha água de energia psíquica com pasta de biscoito. Essas pessoas ficariam loucas de inveja se soubessem. Tudo feito. Eu vou dormir. Tenho que acordar cedo amanhã para explorar o acampamento. Sumo adormeceu lentamente enquanto pensava nas coisas que tinha que fazer no dia seguinte. Ele levantou a mão para desligar a lâmpada da mesa, e então o abrigo ficou quieto. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 63, 8º dia no Osteland, equipamento atualizado. Os leitores são fortemente recomendados a ouvir a sessão vocal do Hotel Califórnia enquanto leem este capítulo. Sumo levantou a cabeça sob o luar ilimitado. Era como se ele visse o rosto sorridente de Magoo delineado no céu cinzento acima, um verdadeiro homem que se recusou a desistir. Que sua alma descanse em paz. Segurando o caderno de Magoo, Sumo sentiu o fardo que carregava ficar um pouco mais pesado. No entanto, não era hora de luto. Ele podia ouvir os latidos contínuos de Oreo lá embaixo. Ela estava obviamente curiosa sobre o carrinho. Sumo cobriu brevemente os vestígios restantes no chão antes de descer a colina em um ritmo rápido e leve. Havia uma cabine de assento único no buggy, mas Magoo também adicionou um compartimento traseiro atrás do motor, que Sumo presumiu ser usado para transportar uma pequena carga. Oreo conseguiu se encaixar perfeitamente naquele espaço. Ele colocou Oreo lá dentro e aprendeu. Tenha cuidado e não se mova aleatoriamente. Se você cair, você se tornará um cachorro deficiente. Depois de dar um aviso a Oreo, ele olhou para ela sentada em silêncio no lugar. Sumo sorriu antes de voltar para frente. Ele se abaixou e subiu na cabine do buggy, colocando o cinto de segurança antes de ligar o motor como sempre fazia. O motor do buggy ligou e começou a zumbir. Oreo, que estava sentado atrás dele, estava claramente assustado com isso, mas como Sumo havia lhe dado um lembrete, ela não fez nenhum movimento brusco. Depois de se certificar de que tudo estava bem, Sumo engatou a marcha e soltou os freios. O buggy começou a se mover lentamente. Arf! Uau, uau! Uau! Oreo olhou em volta com curiosidade, sem entender como ela estava avançando, apesar de estar absolutamente imóvel. No segundo seguinte, Sumo pisou no acelerador e Oreo foi alimentada por uma rajada de vento quando ela abriu a boca, latindo. Arf! Assim! Sumo gritou animadamente quando sentiu outra rajada de vento uivante soprando. As ondas sonoras criadas ao acelerar o motor eram tão boas quanto os carros esportivos de luxo V8 da Terra. Os pássaros que voavam no céu ficaram chocados e se espalharam em todas as direções. Ele moveu a mão em direção ao rádio e apertou o botão de música. Uma música começou a tocar, pulsando como um subwoofer de graves através do deserto silencioso. Em uma estrada escura e deserta, vento frio no meu cabelo, cheiro quente de colheitas, subindo pelo ar à distância, vi uma luz brilhante. Minha cabeça ficou pesada e minha visão escureceu. Eu tive que parar para passar a noite. Lá estava ela parada na porta. Eu ouvi o sino da missão e eu estava pensando comigo mesmo: isso pode ser o paraíso ou pode ser o inferno, tio. Era uma música clássica que Magoo havia aprendido em algum lugar. Juntamente com os latidos de Oreo, ecoou melodiosamente por Osteland. Viajando a 40 km/h, não demorou muito para que ele estivesse de volta em frente ao abrigo, estacionado enquanto esperava uma música terminar de tocar. Com essa velocidade, não terei problemas em visitar a mina de salitre do kobold amanhã. Oreo ainda estava um pouco assustado, mas parecia ainda querer continuar o passeio, cutucando Sumo enquanto ela estava sendo removida do buggy. Sumo teve que preparar uma garagem para o buggy. Esse lugar seria a lacuna que Wang Biao e os outros haviam cavado anteriormente. Essas pessoas foram uma grande ajuda para mim. Só preciso construir um telhado inclinado, colocar algumas tábuas de madeira e pode servir como garagem temporária. Sumo era todo sorrisos quando pegou a pá e começou a trabalhar em seu projeto inacabado. A construção progrediu rapidamente com a ajuda do equipamento de boa qualidade de Sumo. Sumo escavou facilmente a encosta em 10 minutos.
No outro extremo da encosta estava a superfície das paredes de pedra do abrigo. Embora a garagem temporária parecesse simples e rudimentar, era suficiente para proteger contra as feras mutantes. Quanto aos humanos, Sumo pensou que não haveria ninguém mais ousado do que ele para atravessar o deserto à noite. Mesmo que houvesse, com as habilidades de vigilância de Oren e seu estoque de armas, seria como aquelas pessoas se entregando a ele em uma bandeja de prata. De volta à base, Sumo rapidamente cortou algumas tábuas de madeira e as tirou, colocando-os no topo da encosta e completando o projeto de construção de garagem simples. Sumo então voltou para o bugi e, após examinar a estrutura para se certificar de que não havia problemas, deu partida e deu ré perfeitamente na garagem. Ele então colocou algumas tábuas de madeira na frente para que parecesse que uma caixa de madeira havia coberto o carrinho. Ótimo! Sumo sacudiu a poeira de seus ombros, acenou com a cabeça satisfatoriamente e voltou para sua base. Meu progresso é muito rápido. Espere até minha irmã ver isso. Receio que ela nunca esperaria ter um irmão tão impressionante. Depois de beber um gole de água de energia psíquica e certificar-se de que todas as portas do abrigo estavam trancadas, Sumo sentiu-se satisfeito enquanto caminhava até onde o kobold estava deitado. Parece que alguém está com fome e ele acariciou sua cabeça. Sumo finalmente se lembrou do que havia esquecido quando estava jantando. A ferida no kobold mage não piorou após o tratamento com água de energia psíquica. Embora parecesse que ele estava morrendo, era apenas porque ele estava com fome. Sumo procurou e pegou alguns biscoitos misturados com água de energia psíquica e os colocou na frente do kobold. O kobold mage deve ser mantido vivo antes que ele encontre a localização da mina de salitre e do acampamento dos kobolds. Sumo assentiu enquanto olhava para o mago kobold devorando a comida, antes de voltar para o centro da base. Não havia noção de tempo durante a noite no deserto. Todos só podiam usar o antigo método de contar as horas olhando para a lua. Deve ser por volta da meia-noite agora, talvez 11 ou meio-dia. Pena que não há vida noturna no deserto. Sumo arrumou as roupas manchadas de amarelo nele. Ele se sentiu um pouco enojado e mudou para fora deles. Ele então pegou um pequeno copo de água e enxagou a boca no meio de cultura. Little Spark e Big Spark estavam se preparando para dormir quando avistaram Sumo. Eles levantaram suas cabeças de galinha em reconhecimento antes de continuar a dormir depois disso. A vida está florescendo. Eu tenho uma lâmpada de mesa e uma almofada de aquecimento. O abrigo de Sumo está finalmente melhorando. Depois de enxaguar a boca, ele voltou ao depósito de suprimentos e recuperou a luminária de mesa e a almofada térmica que havia trocado pela manhã. No quarto principal, Sumo colocou a almofada de aquecimento para baixo, conectou a lâmpada de mesa ao fornecimento de eletricidade e, finalmente, deitou-se em sua cama. Com base nessa velocidade de progresso, talvez eu possa criar pólvora em alguns dias, ou talvez até alguns explosivos atualizados. Naquela época, Sumo estava animado só de pensar nos possíveis tesouros que conseguiria daqueles kobolds. De jeito nenhum, estou muito animado. Eu não vou conseguir dormir assim. Eu deveria ler algumas mensagens de chat para me acalmar. A luz suave da luminária de mesa enchia a sala de calor. Quase dava para esquecer que eles estavam no meio do deserto. Em vez disso, isso quase parecia uma cena de uma casa na zona rural. Sumo concentrou sua mente enquanto mudava para uma posição de descanso mais confortável. O painel do jogo virtual apareceu imediatamente. Tocando no canal mundial, a tela exibia as mensagens e notícias uma a uma que lentamente inundavam a tela. A essa hora do dia, a maioria das pessoas já havia esgotado suas contagens de trompete e o restante era filtrado pelo sistema. Isso facilitou o acompanhamento de todas as mensagens. Enquanto rolava, percebeu que havia notícias dos Halflings. Sumo então acenou com a cabeça e mudou para o canal regional. Halflings chegaram a este mundo junto com os humanos. Levando em conta a velocidade do progresso, muitos deles já deveriam ter encontrado essa estranha criatura, mas ninguém realmente descreveu suas características, mencionando apenas a necessidade de ter cuidado com eles. Nos dias seguintes ao primeiro desastre,
O número de jogadores do canal regional foi reintegrado. 2 dias se passaram desde então, e ainda restavam 982 pessoas das 1.000. 18 deles tiveram o azar de encontrar algum tipo de perigo, ou circunstância infeliz, e morreram. Como não havia limite de fala no canal regional, foram dezenas deles conversando como se estivessem em um chat em grupo do Telegram. Feze, irmãos, estou com fome. Estou deitado no chão de uma casa de madeira com janelas quebradas. Meu corpo inteiro está tremendo. Quando isso vai acabar? Liang Jian, o irmão acima, você está muito melhor do que eu. Comi um pacote de salgadinhos de macarrão seco. Eu tive diarreia à noite e foi tão forte que quase morri com isso. Liang Jian, alguém sabe? Podemos comer o que excretamos. Eu não tenho nenhuma reserva de grão sobrando. Não Wenxing, Liang Jian, pensei que você nos disse que seu abrigo era bom o suficiente. Por que soa tão mal agora? Chegou ao ponto de você ter que comer sua própria merda. Liang Jian, legal. Aposto que este abrigo estará pronto em alguns dias. Da última vez, eram bestas mutantes indo atrás dos humanos, e agora os humanos estão indo atrás deles. Que ironia, Liang Jian, estou aguentando firme por enquanto. Assim que a negociação do reino secreto for aberta, procurarei Sugou para negociar algo. Cai Junfen, o que você tem aí, Liang Jian? É um segredo. Se todos puderem continuar sobrevivendo, apenas façam isso. Temos sorte de ter Sugou em nosso canal. Ouvi dizer que alguns dos outros canais ruins perderam metade de seus membros. Nenhum deles era bom o suficiente para manter o ânimo de todos. Dufu, estou aqui para apresentar algo. A casca de alguns arbustos é comestível. Comi um pouco hoje e estava gostoso. Se você não aguenta fome, vai e pegue um pouco. É melhor do que comer terra, Esmeralda. Senhor Sumo é capaz de comer o suficiente, certo? Soluço, soluço, soluço. Estou com tanta inveja dele, Lilian. Suspiro. Vou fugir para outro abrigo em busca de ajuda no Ouro Channel depois que ficar sem comida em 2 dias. Judong. Unoba acima. Não seja Pizing, Lilian, hein? O que é Pizing? Sumo olhou para o canal regional. Seu nome havia sido mencionado algumas vezes e ele podia ver a falta de comunicação causada pelas diferenças entre as culturas oriental e ocidental. Ele sorriu impotente e desligou o painel de bate-papo. Se ao menos soubessem que ele comia bolinhos de carne frita e biscoitos com água de energia psíquica. A cama grande e macia em que ele dormia, coberta pela iluminação suave da luminária de mesa ao lado da cama, até mesmo o kobold que ele pegou tinha água de energia psíquica com pasta de biscoito. Essas pessoas ficariam loucas de inveja se soubessem. Tudo feito. Eu vou dormir. Tenho que acordar cedo amanhã para explorar o acampamento. Sumo adormeceu lentamente enquanto pensava nas coisas que tinha que fazer no dia seguinte. Ele levantou a mão para desligar a lâmpada da mesa, e então o abrigo ficou quieto. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 64, 8º dia no Asteland, equipamento atualizado, calendário do juízo final mês 1, dia 8. Os vegetais que você plantou germinaram inesperadamente. A história por trás disso foi emocionante. Pontos de sobrevivência mais 10, você reconstruiu o design do shelter. A habilidade de resistência a desastres do abrigo obteve uma atualização qualitativa. Pontos de sobrevivência mais 200, você criou a primeira ferramenta de produtividade de alto potencial do shelter, o Workbench. Pontos de sobrevivência mais 10, criando uma ferramenta de boa qualidade pela primeira vez. Pontos de sobrevivência mais 10, produzindo pela primeira vez uma ferramenta de excelente qualidade. Pontos de sobrevivência mais 50, produzindo pela primeira vez um material de boa qualidade. Pontos de sobrevivência mais 10, um novo membro adicionado ao seu abrigo. Você se sente muito feliz e vê esperança para o futuro. Pontos de sobrevivência mais 10, você obteve o primeiro veículo de boa qualidade em Donsdale Wasteland. Pontos de sobrevivência mais 200, ambiente de sobrevivência do host de varredura.
Avaliação dos pontos de sobrevivência em andamento. 88 pontos ganhos hoje. Cálculo total, mais 588 pontos. Pontos de sobrevivência restantes, 599 pontos. Sim. Incrível. Meu Deus, ganhei quase 600 pontos de uma só vez. Com certeza, sair para explorar era a maneira certa de utilizar o sistema. Quando ele olhou para as notificações do sistema que foram enviadas para ele às 8 da manhã, Sumo ficou surpreso. Antes de dormir na noite passada, ele estava preocupado por ter apenas 11 pontos de sobrevivência restantes. Inesperadamente, quando amanheceu, o sistema distribuiu tantos deles que aliviou completamente a pressão da falta de pontos de sobrevivência. A mente de Sumo disparou rapidamente quando ele abriu o canal de bate-papo pessoal do The Mine, anotando linha por linha. Hoje é o 8º dia no deserto. Meu progresso tem sido relativamente rápido. Quem teria pensado que eu me tornaria alguém que possui um veículo no Doomsday? Ah! De jeito nenhum, de jeito nenhum, Sumo, você deveria se acalmar. Como você pode ficar tão impressionado com esta pequena recompensa dada a você? Fique calmo. O trabalho de hoje é explorar e investigar o local onde os kobolds estiveram minerando salitre. Se houver tempo suficiente, seria melhor também localizar o acampamento deles. Atenção! Esta pode ser uma guerra difícil. Não devo baixar a guarda. Atualize todo o equipamento, se possível. Eu tenho que garantir minha própria segurança. Antes do pôr do sol, às 7 horas, tenho que voltar ao abrigo. Lembre-se, não passe a noite no deserto. Estou pronto. Sumo estava satisfeito quando desligou o canal de bate-papo. Usando a força de sua cintura, ele virou seu corpo para cima e pousou firmemente na cama. Fazia apenas uma semana no terreno baldio e ele já podia sentir que sua condição física havia melhorado em mais do que apenas um nível. Todas as suas doenças relacionadas ao trabalho desapareceram graças ao suprimento infinito de água de energia psíquica e foram substituídas por um corpo físico forte. Eu me tornei muito mais forte do que quando cheguei aqui. Ele cerrou o punho e observou suas veias visivelmente salientes como se fosse a prova de que seu sangue estava fluindo rapidamente. Sumo nunca se sentiu tão forte antes. O corpo físico era uma coisa preciosa. Se a força de uma pessoa normal fosse 5, treinar um pouco mais levantando pesos aumentaria para 6, mas para uma pessoa aumentar a força para 10 seria doloroso, difícil e exigiria um esforço imenso. Por outro lado, o processo de recuperação, fosse de 2 a 5, ou até 6, desde que tivesse nutrientes suficientes e descanso, a velocidade seria incrivelmente rápida. Água de energia psíquica. É provavelmente a melhor escolha que já fiz. Sumo levantou-se e juntou a água de energia psíquica que coletou ontem antes de despejá-la no tanque de água. Ele pegou um pouco e trouxe para o meio de cultura e começou a escovar os dentes. A pequena faísca e a grande faísca já haviam acordado e saído cacarejando, correndo em círculos dentro da base. Oreo estava fazendo seu trabalho. Ela estava encolhida no canto da sala, seus olhos nunca deixando o kobold mage. Foi uma manhã diferente no abrigo. Não parecia mais tão quieto ou solitário, em vez disso emitindo uma vibração feliz de casa de fazenda. A comida armazenada na base é meio insípida e carente de vitaminas e nutrientes. Não vai adiantar se eu tiver que continuar comendo isso a longo prazo. Depois que Sumo terminou sua rotina matinal, ele foi até o armazém, vasculhando a pilha de bens de sobrevivência enquanto refletia sobre seus pensamentos. Legumes e frutas frescas eram um luxo até mesmo para ele no deserto. Sem uma fonte regular de nutrientes, as pessoas poderiam facilmente adoecer e contrair uma doença que nem mesmo a energia psíquica da água seria capaz de curar. Talvez uma semana fosse bom, mas depois de 2 ou 3 semanas, se o corpo não absorvesse nenhum nutriente, ele temia que houvesse uma série de problemas que acompanhariam o estresse corporal infligido, incluindo problemas mentais, como perder facilmente o temperamento. Os biscoitos também estão quase secos. Faz apenas alguns dias, mas já estou cansado disso.
Sumo se abaixou e pegou os pacotes restantes de biscoitos e saiu do almoxarifado. Não era difícil obter vegetais frescos e frutas frescas. Tudo o que ela precisava fazer era abrir alguns baús de tesouro e um deles conteria essas coisas. No entanto, como o número de bestas mutantes continuou a diminuir, seu alvo poderia ser apenas o pacote Kobold. Por enquanto, porém, era conhecida a pasta de biscoito que era para o café da manhã. Ele fez 4 porções, o suficiente para todos na base. Terminando o café da manhã, ele colocou o biscoito restante em uma garrafa de água mineral, fechou a tampa e colocou de volta no espaço de armazenamento. Ele então caminhou em direção à bancada. Como ele iria investigar o acampamento dos kobolds, ele precisaria revisar e atualizar seu equipamento para a tarefa. Para sua arma de longo alcance, a besta elétrica ainda seria suficiente por enquanto. Nenhuma atualização seria necessária neste momento. Dando uma olhada em sua arma branca, a japonesa Oaxpear, armadura de placa de cerâmica que o protegeria, e capa de chuva com isolamento térmico, todos os três precisavam urgentemente de uma atualização. Concentrando-se, ele transferiu a longa lança de aparência familiar para a bancada. Convocando o sistema, Sumo examinou: lança de carvalho japonês, descrição: uma lança de madeira novinha em folha com uma textura fina geral. Tem padrões que lembram cisnes voadores. O material é tão duro quanto ferro e possui uma letalidade impressionante. Primeira opção de atualização: atualize o material para a lança de ferro fino. Aumente a dureza do material, aumente a flexibilidade do material, aumente a nitidez da arma. Pontos de sobrevivência necessários: 55. Segunda opção de atualização: atualize o material para a lança de ferro fino. Aumente a dureza do material, adicionando um reforço elétrico que pode melhorar significativamente a velocidade de ataque. Pontos de sobrevivência necessários: 80. Naquela época, a atualização da lança elétrica era muito cara para mim. Agora, é moleza. Ele olhou para o preço mostrado no sistema com um sorriso no rosto antes de ir para a sala de suprimentos para pegar um pouco de ferro. Depois de colocar 3 peças, o custo da segunda opção de atualização diminuiu para 65 pontos. 65 pontos foram deduzidos depois que ele se decidiu. Verde. Oh, me dê essa cor verde. Tenho dinheiro mais do que suficiente hoje. Sumo olhou para a luz verde com orgulho, acenando com as mãos como se fosse ele quem forjava a lança. O tilintar de 2 metais colidindo um com o outro ecoou no ar. A lança de carvalho japonês começou a tremer, e pedaços de madeira foram lentamente arrancados da lança de madeira estampada, revelando a bela camada de prata sob ela. Os pedaços de madeira que foram raspados não desapareceram. Em vez disso, eles se juntaram e formaram um dispositivo retangular. O dispositivo media 3 centímetros de altura e 12 centímetros de comprimento. Guiado pela luz verde, ele se prendeu firmemente sob a lança de madeira e rodou. A ponta de lança também evoluiu de seu material de madeira ranhurado para uma borda de ferro preto fosco e prateado. Quando a luz verde desapareceu, uma nova lança de ferro foi colocada na bancada. Sumo rapidamente o agarrou e o segurou em suas mãos. Lança elétrica de ferro fino. Bom, descrição: feito de metais especiais. Possui alta flexibilidade e tenacidade. A ponta da lança é gravada com um suco de sangue. Possui uma letalidade impressionante e um reforço elétrico foi anexado ao final da lança. Habilidade especial: o reforço elétrico pode aumentar ligeiramente a velocidade de ataque e o dano. Comentário: sim. Como a esta lança. A lança de madeira era leve, pesando cerca de 3 kg. Dado o aumento da força de Sumo, não era mais adequado para ele. Após a atualização, o peso da lança elétrica de ferro fino aumentou para 10 kg, o que funcionou perfeitamente para ele. Sumo esfaqueou alguns movimentos de prática antes de experimentar o botão de reforço elétrico. De fato, sem eletricidade, o sistema é mesquinho, nem mesmo me poupando aquela ínfima quantidade de eletricidade. Ele então conectou o carregador da lança de ferro fino à fonte elétrica.
Sumo então colocou sua capa de chuva bem gasta na bancada. Embora fosse uma capa de chuva, possuía uma variedade de funções. Hoje em dia, Sumo usava o tempo todo, independentemente de ser enquanto trabalhava no abrigo ou saía para caçar. Mesmo que ele estivesse sob o sol quente, seu excelente isolamento térmico significava que ele não sentiria calor. Em vez disso, poderia até mesmo isolar contra os raios ultravioleta da luz solar que poderiam prejudicá-lo. Eu também não devo negligenciar minhas habilidades de combate. É hora de me atualizar com habilidades mais fortes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.